chega um momento que o casal percebe que o relacionamento não dá mais, de alguma maneira ficou insustentável e esse casal decide se separar. E aí surge logo uma preocupação. E os nossos filhos? Como é que eles vão receber essa notícia? Como é que eles vão lidar com essa separação? Se é o seu caso ou conhece alguém, vem comigo que nesse vídeo de hoje a gente vai conversar muito sobre esse tema que é a separação dos pais. Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a questão da separação. É um assunto muito delicado, mas que eu tenho recebido muitas crianças em sofrimento no consultório, desde muito pequenas apresentando sintomas até adolescentes verbalizando a dor e o sofrimento nesse processo de separação dos pais. É claro que cada história é uma. Tem situações que são muito tranquilas, outras são bem difíceis. Mas cabe aos adultos manter a maturidade e dar conta de manter a entidade e o lugar pai e mãe preservados. O homem e a mulher estão se separando, mas as entidades pai e mãe não podem se separar. Sempre essa criança, esse adolescente, o jovem, ou até o adulto vai precisar desses pais. E mais do que isso, vai precisar se sentir seguro de que esse lugar de pai e mãe continua garantido. Às vezes, o processo é tão difícil para os adultos que as crianças começam a ser levadas no meio desse conflito, sem saber direito o que está acontecendo. As crianças sabem que tem algo que não está legal, mas está muito confuso na cabecinha delas. Elas não sabem nomear nem o que sente, nem como se sente. Então cabe a esses adultos esclarecer e ajudar essas crianças a clarear essa nuvem nebulosa, esse clima que está rolando ali na casa delas. No entanto, o que tem muito acontecido é que esses pais estão também tão sofridos, não conseguindo lidar com as suas próprias dores, que também não conseguem dar conta de olhar para esses filhos. Tem muita mágoa geralmente envolvida nesses processos difíceis de separação. E dificilmente esses pais vão dar conta de olhar de uma maneira isenta para os filhos, porque o processo está muito complexo e doloroso. E se a gente imaginar como é que essas crianças ficam, porque de repente as pessoas mais importantes, mais poderosas, que mais davam segurança para ela, começam a brigar. Então esse clima de conflito é instalado e isso vai gerando uma dor, uma insegurança enorme nessa criança. Por muitas vezes esse filho não mais se sente tão seguro e à vontade, porque em meio a essa briga ele entende e interpreta que ele precisa tomar um partido, que tem um certo e um errado. E os pais às vezes começam a fazer perguntas como: com quem você quer morar? De quem você gosta mais? Com quem você prefere passear? Imagina a criança, vive um processo de inversão, de culpa, porque ela agora não mais se sente livre para expressar e manifestar o amor pelo pai, porque chateia a mãe. Ela também não pode ser feliz com a mãe, porque vai chatear o pai. E a criança começa a cuidar e se preocupar com o que vai dizer, com o que o outro vai sentir, se prefere um ou outro. E essa infância, gente, que é um momento que a gente é mais livre, mais espontâneo, fala o que quer, começa a perder esse colorido, porque a criança não mais se expressa de maneira espontânea. Começa a ganhar um peso enorme, como se fosse perdendo cor, fosse perdendo vida, porque algo muito importante se quebrou e a criança se sente responsável por cuidar e ajustar isso. Como é que a gente então, Roberta, faz para evitar tudo isso? É um caminho difícil, dá um pouquinho de trabalho, mas existe um caminho, com muito amor, cuidado e acolhimento dos adultos. A primeira coisa que esses adultos precisam fazer é respeitar e colocar na frente o amor pelo filho, com o objetivo de que esse filho continue existindo de um lugar de muito amor e respeito.
É preciso deixar de pensar no outro apenas como ex-marido e como ex-mulher, mas lembrar que esse outro é pai e mãe do fulaninho. Então, em prol dessa criança, a gente começa a pensar assim e essa criança se alivia e pode viver essa nova fase. A criança precisa sentir que tem garantido esse amor, essa segurança, esse lugar feliz. E aí ela começa a ter essas duas referências dessas pessoas mais importantes do mundo em casas diferentes. Ela consegue sim se adaptar. O que a criança não consegue se adaptar é o clima de conflito, de guerra entre esses pais, juntos ou separados. Então é disso que a gente precisa cuidar, desse lugar desse pai. Eu, como mãe, garantir que o lugar daquele pai, entidade, continua lá e que meu filho vai se sentir seguro lá com ele. E vice-versa, o pai garantir também o lugar de respeito por essa mãe. Porque mesmo que esses pais decidiram se separar, o respeito pela história deles precisa continuar. A gente precisa passar para os nossos filhos que a gente respeita a nossa própria história. Em algum momento, esses pais decidiram estar juntos e a gente respeita essa construção. E aí fica mais leve esse processo de separação. E aí, nesse momento, a gente garante que o nosso filho se sinta livre para amar os dois. Porque podem ter novos casamentos acontecendo, rearranjos familiares, mas a gente precisa dar e receber amor e ensinar para os nossos filhos que esse é um desafio, né, desse novo momento da vida, mas que é possível ser feliz ali. Eu sempre digo para os pais que, se possível, na hora de contar para os filhos, estejam pai e mãe juntos, para falar sobre a separação e falar claramente sobre isso, porque eles já sabem, eles já sentiram, eles já perceberam. Outra coisa é deixar claro para os filhos que eles não têm nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Parece óbvio para nós, mas eu vejo todos os dias nos meus atendimentos crianças se sentindo culpadas pelo fim do casamento dos pais. Outro ponto importante é a gente fortalecer o vínculo mãe-filho, pai-filho, por meio da presença, da conexão, do tempo de qualidade. Cada um dos adultos precisa se responsabilizar pela qualidade do seu relacionamento com o seu filho, pela qualidade do vínculo. O pai vai se responsabilizar, a mãe vai se responsabilizar pelo seu. E essa criança, ela vai se sentir numa relação mais tranquila quando cada um faz a sua parte. O nosso filho precisa sentir e acreditar que o amor por ele não mudou com a separação. É importante demais esses pais não disputarem o amor e a presença da criança. Os dois continuam sendo importantes. Não tem separação de pai e filho, mãe e filho. Deixe claro e verbalize isso para o seu filho, que os dois vão continuar sendo os pais e que ele pode amar e querer estar com um e com o outro. Outra questão é que o fato de ter se separado do seu cônjuge não lhe dá o direito de falar mal do pai ou da mãe. Respeite você mesmo, respeite a sua história, honre o seu passado, respeite a história do seu filho com aquela outra pessoa. Tenha quantas conversas forem necessárias sobre o assunto. Deixe o caminho aberto para eles falarem, perguntarem, questionarem, sentirem o que está acontecendo. Que a separação não vire um tabu na casa de vocês. Esteja preparado para ouvir as dores desses filhos. Se cuide também, porque você também está passando por um momento de dor, de dificuldade, de luto, de separação. Então precisa se fortalecer, esse pai e essa mãe, para dar conta de cuidar e acolher a sua própria dor e ainda acolher a dor do filho. Por isso que as separações são complexas. Procure um profissional em quem você confie e se identifique para auxiliar nesse momento, caso perceba que estão aparecendo sintomas, que estão em muito sofrimento, porque não existe receita. Mas é possível que cada família e cada nova família que se forma com o divórcio encontre o seu jeitinho de viver, de se relacionar uns com os outros de uma forma saudável e harmoniosa. Esse é um vídeo particularmente difícil, que me toca profundamente, porque eu vejo o sofrimento de crianças todos os dias, numa angústia danada, tentando cuidar desses pais sofridos, que não estão dando conta de lidar com essa situação.
Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe com outras pessoas que possam ser ajudadas por esse vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.